Bem, hoje nós estamos iniciando uma caminhada para trabalharmos uma minissérie sobre a armadura de Deus. Tomai, sobretudo, a armadura de Deus, diz Paulo. Nessa introdução, que não é armadura, mas essa introdução vai trabalhar sobre quem é que está e estará apto para vestir, para usar a armadura de Deus. Quem é que pode usar? Então hoje nós vamos trabalhar algumas coisas bem sérias. E eu gostaria que você ficasse até o final, porque algumas coisas podem chocar você, pode confrontar você e pode até intimidar você. Essa palavra é muito dura para esses dias de Covid-19. Eu estou precisando de palavra de consolo. Então eu quero te dar uma boa notícia. A melhor palavra de consolo que você precisa é estar pronto para enfrentar o dia mau. E para você enfrentar o dia mau, você precisa estar apto para vestir e usar a armadura de Deus. E a armadura de Deus não poderá ser usada com pecados. Então a sua vida precisa passar por uma análise, por uma confrontação, por uma iluminação do Espírito Santo, para que você discirna, identifique áreas vulneráveis da sua vida, e você possa então ao pé da cruz, deixar todo o lixo, tudo aquilo que está impossibilitando você de ter intimidade com Deus, e você vestir da armadura do Senhor. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 12. A palavra diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, contra príncipes destas trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, revestidos para a batalha. Hoje nós temos pessoas que são membros de igreja, nós temos pessoas que frequentam os cultos da igreja, e nós temos pessoas que não são membros e não frequentam os cultos da igreja. Quando as coisas apertam, elas procuram a igreja. O crente afastado procura a igreja quando a coisa aperta. Aqueles que acompanham, os admiradores da igreja, procuram mais a Deus quando as coisas apertam. E até aquele que não tem nenhum compromisso com Deus, quando a coisa aperta, quando a corda aperta, procura a Deus também. Então a nossa intenção nesta noite é ajudar você a ter a vacina, é ter o preparo, ter o treinamento, ter a capacidade, ter a resposta antes do dia mau chegar, antes da batalha começar, antes do pecado controlar sua vida. Porque pintou-se na vida de batalha espiritual que o Satanás vem com chifres, com um rabo, um bicho feio. Esquece isso é mitologia. Satanás não vem dessa forma. Satanás vem pintado de ouro. Satanás vem com perfume caríssimo. Satanás vem através de valores. Satanás vem através de prazeres. Satanás vem através de conforto. Então você que ainda acredita em lobisomem, mula sem cabeça, demônio de chifre, de rabo, você está fora da palavra. A Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios, que ele vem transvestido de anjo de luz. E os seus emissários, ou os seus demônios, vêm como mensageiros do bem, vêm como mensageiros de justiça. Então pare de pensar na coisa horripilante, feia. Não, vem através dos prazeres, dos encantamentos da vida. É sobre isso que eu vou falar nesta noite. Então você
que quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida de pé, você precisa hoje se revestir de Deus. E para você se revestir de Deus, você precisa se despir de tudo aquilo que não é de Deus. Antes de você colocar uma roupa espiritual, você precisa se despir da roupagem carnal. Por exemplo, nós temos ouvido pessoas dizer assim: tem muito crente mascarado. Pois é, gente mascarada não está vestido com a armadura de Deus. E gente mascarada não está habilitado para se vestir da armadura de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus não usa máscara. Ele é luz. Máscara é para quem assalta. Máscara é para proteger do vírus. Mas isso no sentido humano. Quem anda na luz, tira a máscara. Quem anda com Deus, tira a roupa do pecado. Então, não é possível você continuar vivendo, flertando com o pecado, com o mundo, com os prazeres, e na hora do vamos ver, eu vou vestir a armadura de Deus. Não funciona. Não funciona. Então vamos nessa noite. Primeiro, a carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela trabalha uma visão, o plano glorioso, capítulo 1, plano glorioso de Deus, de transformar ou de restaurar o homem caído, o homem no pecado, em filho de Deus, e como filho de Deus, recomeçar a semelhança do Éden, uma nova geração, um novo povo. E esse povo não viverá mais como as regras, como as leis, como as práticas deste mundo. Então, antes, Deus quer pegar o homem velho e transformar num homem novo. Deus quer pegar o homem morto, transformar num homem vivo. Deus quer pegar o homem carnal, transformar num homem espiritual. E esse homem espiritual, ele vive com um povo novo, povo santo, povo de Deus. E esse povo, ele precisa viver debaixo de novos princípios e de novos valores. E assim, ele vai prevalecer. Paulo então mostra no capítulo 4 e 5 de Efésios, que os pecados têm impossibilitado esse homem de vencer. Quando ele chega no capítulo 6, então ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Revesti-vos de Deus, fortalecei-vos no Senhor. Então, antes de você querer vestir as armas do Espírito, você precisa se despir das armas da carne. Você precisa se despir da roupagem ou das roupagens carnais e mundanas. Quero falar 3 coisas. Primeiro, entender que o inimigo ou os inimigos da nossa vida, inimigos de uma vida espiritual frutífera e vitoriosa, você precisa identificar quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é o seu namorado, o seu inimigo não é o seu sogro, o seu inimigo não é a sua sogra, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o vizinho, o seu inimigo não é o seu ex-namorado ou sua ex-namorada. Não, o seu inimigo não é sua ex-esposa, o seu ex-esposo. O seu inimigo é o diabo, que destruiu o seu casamento, que destruiu o seu relacionamento. E como é que ele fez isso? Ele colocou outra mulher na sua vida, colocou outro homem na sua vida. Ele levou você para cirandar com o pecado. O seu inimigo não é a sociedade, o seu inimigo é o que governa a sociedade. São os vícios, o alcoolismo, a bebedice. Então você precisa identificar: porque o diabo fez isso. Não, o diabo, ele coloca sugestões, ele te apresenta alternativas, mas você escolhe. Então eu quero que você preste bem atenção. Paulo alerta dos perigos e também das consequências das obras da carne. A Bíblia fala de fruto do Espírito e a Bíblia fala de obras da carne. Jesus vai falar
que é o que está dentro do homem que contamina, não o que está fora. Jesus vai falar que é do coração do homem que sai toda sorte de maldade e de pecados. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se você anda na carnalidade, você não pode culpar Deus. A carne, ou seja, a vida mundana, a vida no pecado, a vida sem Deus, é uma vida que produz tristeza, sofrimento e morte. Quantas pessoas estão com seus casamentos arrebentados por causa da carnalidade? Somos, por natureza, inclinados ao pecado. Você não consegue nem entender por que você abriu o computador e disse: nunca mais eu vou abrir naquele site pornográfico. Mas uma força começa a agir dentro de você. Uma força começa a te sugerir, desejos carnais começam a te controlar, e quando você menos espera, você está lá clicando. A carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o quê? As obras da carne, suas consequências. Isso é uma natureza. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos, que esse corpo carnal precisa ser crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, porque estou crucificado com Cristo e vivo. Ninguém crucificado vive, mas Paulo está dizendo o quê? Estou crucificado com Cristo e vivo, mas não vivo mais na carne. Para você parar de viver na carne, você precisa parar na cruz. Parar na cruz. E fazer o que ali na cruz, pastor? Ter uma conversa com Deus. O melhor lugar para a gente conversar com Deus é o pé da cruz. Porque ali é o pé da cruz que você vai encontrar amor, graça, perdão. Mas é ali ao pé da cruz que você precisa rasgar o seu coração e colocar todo esse lixo para fora. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu mais que faço isso, mas o pecado, essa força que controla você. Você não quer falar, não quer gritar, mas fala. Você não quer xingar, mas xinga. Você não quer blasfemar, mas blasfema. Você não quer maltratar as pessoas, mas maltrata. Porque dentro de você tem uma lei chamada pecado, carnalidade. Porque eu sei que em mim, diz Paulo, isto é, na minha carne, no meu homem humano, carnal, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Romanos capítulo 7, 14 e 18. Você tem vontade de viver uma vida direito, correta. Você tem vontade de viver uma vida santa. Você tem uma vontade de viver uma vida íntegra. Mas uma coisa controla você e você faz tudo errado. E quando você faz tudo errado, você sente uma tristeza. Porque você não queria ser assim. Você não queria mentir, mas mente. Você não queria adulterar, mas adultera. Você não queria fornicar, mas fornica. Você não queria mentir, mas mente. Porque a carne ainda está governando você. Paulo diz também em Romanos 8, 12, 13, o pecado produz escravidão. Não há como viver livre no pecado. Ah, isso é que é vida. Eu faço tudo que eu tenho vontade. Você está se enganando. Você está se enganando. Fazer o que tem vontade mata o diabético. Fazer o que tem vontade mata aqueles que têm problema de colesterol alto. Fazer o que tem vontade destrói sua família.
Fazer o que tem vontade impede você de ter um futuro profissional. Ah, eu estou com vontade de dormir hoje até meio-dia. Dorme e fica desempregado. Ah, eu quero ir lá no shopping, comprar um montão de coisa. Pode ir, compra, mas a conta vai chegar. Nós não vivemos por vontades, nós vivemos por verdades. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A conta do pecado chega. O novo nascimento é o ponto de partida de uma vida, ou de uma batalha. Você não vai entender, e muitos não entendem mesmo. Por quê? Pastor, eu aceitei Jesus, vim para a igreja, minha vida ficou pior. Claro, eu sempre uso essa figura. Às vezes a gente faz um velório aqui. Você já viu algum defunto reclamar do caixão? Você já ouviu algum defunto reclamar da pouca ou muita frequência do seu velório? Você já ouviu algum defunto reclamar de alguma coisa? Não, porque gente morta não tem vontade. É escrava. Gente viva tem. Gente viva tem vontade. Então, quando você nasce espiritualmente em Cristo, essa nova pessoa espiritual em Deus entra numa batalha com a velha pessoa carnal. E você começa a viver entre o que você quer, mas não deve, entre o que você gosta, mas não é bom. Você começa a viver essa guerra. Paulo aos Efésios capítulo 4, ele diz assim: e digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, mente dura, mente teimosa, mente pertinente, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, um desejo ardente queimando na alma do pecador, para fazer o que a carne deseja, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha, o homem carnal tem um desejo ardente de pecar. Ah, você já ouviu isso? Hoje é sexta-feira, dia de cerveja, dia de paquerar, dia de fazer isso, de fazer aquilo. Pois é, para nós, sexta-feira é dia de libertação. Olha que diferença. Diga um amém aí na sua casa. Então transforme a sua sexta-feira de pecar para uma sexta-feira de se libertar. Então não é por essa sexta-feira que você vai enfrentar as baladas, os bares, e fazer isso, fazer aquilo, trair a sua esposa, trair seu marido, trair seu namorado. Não! Sexta-feira é dia de libertação. Pelo menos na minha vida. Está lá na minha agenda, sexta-feira, culto de libertação. E Paulo então vai dizer o quê? Não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis. Olha aí, você precisa tirar essa roupagem de pecado, precisa tirar essa roupagem velha, essas práticas velhas, essas práticas de desobediência a Deus, e se revestir de Jesus. Então veja, se despigue. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompem em seus desejos de engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então não dá para a gente colocar, quem coloca roupa um em cima da outra é mendigo, é morador de rua, é andarilho. Não toma banho, vai colocando roupa, uma em cima da outra. Não, a gente chega em casa, a gente tira toda essa roupa, coloca para lavar,
E a gente toma um banho e coloca uma roupa nova. É isso que Jesus faz. Ele pega você com essa roupa velha, leva para a cruz, e na cruz ele tira todos esses pecados, ele tira toda essa imundícia, ele tira todas essas práticas pecaminosas, e ele coloca você, te dá um banho com o sangue dele. E depois de você totalmente purificado, ele coloca em você roupas novas, brancas, de linho. Vai lá para Apocalipse capítulo 7, você vai encontrar aqueles que estão vestidos com trajes santos, brancos, roupas de linho, diante de Deus. Satanás usará todos os recursos disponíveis para manter você no pecado e para manter o pecado dentro de você. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus fez isso através de Moisés. Mandou as pragas e Faraó soltou o povo. Jesus Cristo vem e ele dá uma voz de comando a Satanás e seus demônios, e ele expulsa Satanás da sua vida, expulsa Satanás do seu corpo. Mas Moisés sofreu 40 anos, porque o Egito não saiu de dentro do coração daquele povo. Jesus tira você do mundo, Jesus tira você do pecado, Jesus tira você das trevas, Jesus traz você para a luz, dá a você uma roupa nova, dá a você um nome novo, dá a você uma identidade, e aí o mundo vem junto com você. Pensamentos, sentimentos, desejos continuam governando a sua vida. Agora é para dizer misericórdia. Precisamos entender que a inclinação ao pecado não é resultado do ambiente, do seu passado somente, mas do afastamento de Deus. Tem muita gente que fala assim, mas é porque eu vivo num lugar pobre, eu vivo com muita influência, eu trabalho no meio de pessoas assim, eu vivo no meio de pessoas assado, e eu sou muito atacado, sou muito atacada. Não funciona assim. Satanás, ele vai tentar usar todas essas práticas pecaminosas para colocar uma coleira no seu pescoço. Depois ele bota uma cordinha e sai puxando você para onde ele quer. Jesus quer tirar essa coleira do seu pescoço hoje. Jesus quer tirar essa coleira da sua alma hoje. Então veja, não é o ambiente. É porque eu nasci num lar muito pobre, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Você tem o direito de escolher. Ou você decide viver o passado que o seu pai e sua mãe escolheram, ou você decide viver aquilo que Jesus Cristo te deu. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Marcos capítulo 7, versos 20 a 23 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja, não é o ambiente, é o que está dentro de você. Antes de você ir lá para se encontrar na prostituição, você no coração gerou uma vontade. Antes de você cheirar droga, gerou um desejo. Antes de você maltratar alguém com palavras, veio dentro de você uma ira, uma mágoa. É o que está dentro de você que produz toda essa sujeira, todo esse cativeiro que você vive. E você fica culpando Deus que não te ajuda, você fica culpando o diabo que te odeia. Não, você está com uma lixeira dentro da alma e não percebeu. Jesus disse que você precisa jogar essa lixeira fora, levar essa lixeira até o pé da cruz e esvaziá-la completamente. Segunda coisa, entender que Satanás fará de tudo para te manter cativo nos seus pecados e no seu passado.
Qual é o seu passado? Ele quer manter você lá. Foi abusado, foi abusada, foi vítima de estupro, você foi maltratado, foi humilhado, você foi rejeitado. Satanás vai tentar fazer de tudo para te manter naquele cativeiro lá do passado. Mas você precisa fazer escolhas. Então, para isso, você precisa entender qual é o seu cativeiro. O que é que está te aprisionando? O que impede você de experimentar a presença de Deus? Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto bíblico, Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne, ou seja, as práticas do homem sem Deus, ou as práticas do homem ou da mulher com Deus, mas em desobediência, são manifestas, as quais são adultério. Olha, eu vou dar nomes bíblicos, a Bíblia chama isso adultério. Você sabe o que é adultério? Vou explicar daqui a pouquinho. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero falar com você com muito carinho agora. Talvez você fale assim, mas pastor, num tempo de crise desse, o senhor traz uma palavra dessa tão dura, tão terrível. Pois é, porque eu te amo. O apóstolo Paulo escreve Gálatas. Você sabe o que é Gálatas? Gálatas é a carta da liberdade e não do aprisionamento. Aprisionamento é fingir que está tudo bem. Como é que você está? Estou tudo bem. Mas você sabe que não está. Está fingindo. Vai continuar sofrendo, padecendo, aprisionado. A mentira aprisiona. Nós temos conhecido pessoas que têm 3 famílias, 2 avulsas e 1 verdadeira. Anos. Nós conhecemos pessoas que têm 6 filhos com mulheres diferentes. Você acha que a conta não vai chegar? E você acha que eu estou sendo duro? Duro é pagar pensão para 6 famílias. É isso que é duro. E você acha que Deus quer isso? Não, porque se você tivesse uma família só, você estaria sustentando a sua família com dignidade. Como é que você quer vestir a armadura de Deus uma vida assim? Satanás usará todos esses recursos para manter você prisioneiro. Então veja, adultério. Davi cometeu um adultério. Mas há algum registro bíblico que Davi cometeu outro adultério? Tem pecados que podem chegar na sua vida, na minha vida, e a gente até cometê-los. Mas é para serem confessados e abandonados, e nunca mais terá permissão para entrar. O adultério é uma aliança de sangue que destrói uma aliança de santidade. Lá no cartório ou no altar, você disse, até que a morte nos separe. Então, quando você comete um adultério, você chamou a morte para a sua vida familiar e conjugal. Você chamou a morte para a sua vida financeira. Porque adultério é assassinar o casamento. Adultério são pensamentos ou atos de imoralidade. É um desejo egoísta. O adúltero não pensa no outro parceiro,
seu cônjuge, ele pensa em si, ele quer ser feliz, até que a desgraça bate a porta. Que o gratifica momentaneamente, mas produz uma desgraça e destruição futura. Então eu quero perguntar a você, você acha que você pode viver ou vestir a armadura de Deus em adultério? Ah, pastor, eu conheço líder de igreja, tudo no adultério. Pois é, eles são referência para você? Quem é referência para você? O adúltero? A Bíblia manda a gente fugir do pecado e até da aparência dele. Então nenhuma adúltera é referência para mim. Jesus é a minha referência. Gente que anda em santidade é minha referência. Mas o adultério impossibilita você. Sexta-feira que vem nós vamos começar aqui a falar da armadura de Deus. E você vai querer, eu preciso me proteger. Então pare de adulterar. Segundo, fornicação, que é uma prática ou práticas sexuais antes do casamento. Você sabia que quando Deus fez a mulher, Ele colocou, preste atenção nisso, moças e mulheres. Quando Deus fez a mulher, Ele fez de uma forma tão extraordinária. E dentro da vagina da mulher, Deus colocou um selo. Alguém, me fugiu agora o nome da pessoa, que eu estava ouvindo uma palestra dela, ela falou isso. Quando você vai inaugurar, por exemplo, quando nós fomos inaugurar esse templo, nós colocamos uma fita lá, um laço lá, naquela entrada, e aí você vai descerrar esse laço, ou cortar, ou fazer, e você então, está inaugurado. Deus colocou dentro da vagina da mulher uma película, como uma fita, para ser rompida só no casamento. Mas aí veio o mundo, o pecado, e disse, não, eu quero é viver, eu quero é prazer, só que você não mede as consequências. Depois você quer ser feliz. E você quer colocar a armadura de Deus, viver na fornicação. Fornicação, apetites sexuais antes do casamento. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, 12. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Uma vez uma jovem me procurou e disse assim, pastor, aonde está na Bíblia que eu não posso fornicar? Eu disse, eu não tenho que te dar satisfação. Eu só quero que você me mostre na Bíblia onde está escrito que você pode fornicar. Não é eu que tenho que te responder, é você. Então, se você me provar na Bíblia que você pode fornicar, praticar sexo antes do casamento, tudo bem. Eu retiro tudo que disse. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Impurezas, pensamentos impuros, lascívia. Ou seja, pensamentos e desejos carnais. Você pensa e começa a maquinar. Você começa a criar uma fantasia. E aí vem a masturbação. E vem as práticas lascivas. Os furtos, Jesus diz em Marcos 7, 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração. E são essas coisas que contaminam você. Idolatria, feitiçaria. Irmãos, culto de libertação ensina isso constantemente. Idolatria, feitiçarias. Idolatria, algo que está ocupando o lugar de Deus. Um ídolo. Você tem
um santinho e você faz uma oração para o santinho. Você tem uma devoção a um santo e você faz uma oração para o santo. É idolatria, é feitiçaria. Porque Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e diz: Pai nosso que está nos céus. Os pedidos devem ser feitos a Deus através de Jesus. Então, devoções, práticas. Uma vez, uma família me pediu ajuda, que a mãe estava com problema de opressão espiritual endemoniada. E eu fui na casa, e uma família muito religiosa, e tinha uma imagem num canto desse tamanho. E aí a mãe, o demônio falando através da mãe, que ia matar o marido. O pai dessa jovem que tinha ido me chamar. E eu falei assim: olha, vocês poderiam retirar essa imagem daqui, colocar lá para fora enquanto eu vou orar? E a moça falou assim: não, pastor, mas tem nada a ver. Eu falei assim: minha filhinha, você me chamou para orar, mas eu não vou orar com esse ídolo aqui, com essa imagem. Ou você tira essa imagem, ou você fica com os seus demônios. O que você quer? Aí ela tirou, ela precisava de ajuda, ela tirou a imagem. Não precisei nem de orar. Quando tirou a imagem, os demônios saíram juntos. Paulo diz que o ídolo, por trás do ídolo, tem um demônio. E você tem os seus ídolos, você chama de santinhos. Então não pense que eu estou falando mal da sua religião. Eu estou falando que com esses ídolos na sua vida, esses ídolos na sua casa, você não pode vestir a armadura de Deus. Desculpe da minha força na palavra. Com esses ídolos você não pode, porque Deus não divide a sua glória com ídolos. Isaías 42, 8, a minha glória, pois a outra e não a darei, nem ao meu louvor as imagens de escultura. Deus não divide a honra e a glória dele. Então, se você quer se vestir da armadura de Deus, que será ensinada aqui a partir da semana que vem, você precisa se despir dessas coisas, abandonar essas coisas, essas práticas. Divergências e disputas. Irmãos, quantas pessoas estão brigando para provar que tem razão? Tem gente matando para provar que tem razão. Tem gente arranjando confusão para provar que tem razão. E você prova que tem razão, machucando pessoas. E o que é que você conseguiu depois que provou que tinha razão? Que não tinha. Um vasto caminho de sofrimento e dor. Ciúmes, desejo de querer exclusividade. Você é único? Ah, mulher não pode olhar. Gente, tem alguns homens tão fracos que a mulher dele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não vou mexer nisso não, senão eu vou machucar pessoas. Porque o ciúme é a maior demonstração de fracasso de um homem ou de uma mulher. Quando você revela ciúme, você está dizendo assim: eu sou muito ruim, eu sou muito fraco, eu sou muito feio, eu realmente não presto. Ah, meu amigão, está fora. É melhor você começar a se olhar no espelho e falar assim: você tem valor. Então, se você tem valor, por que você vai ter ciúme? Homicídios, desejo de matar, desejo de remover pessoas do caminho. Ah, mas você não precisa de um revólver, de uma faca para matar. Você precisa de uma língua afiada para matar. Matar a alegria, matar a paz, matar sonhos. Pessoas tendo seus sonhos assassinados por causa de palavras duras, malditas, proferidas. Então, por tudo isso, precisamos entender que mesmo sendo salvos, libertos por Cristo do pecado ou da condenação, Satanás vai trabalhar usando todo esse lixo aqui para manter você prisioneiro, prisioneira, impossibilitado de viver uma vida plena com Deus.
Essa é uma guerra que não tem fim. Pastor, mas como é que eu faço para colocar um ponto final nisso? Não tem fim, porque enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nesse corpo, é guerra. É guerra. Vamos lutar até a volta de Jesus. São guerras e mais guerras, mas no final a batalha é vencida quando Jesus der um sopro da sua boca. Precisamos entender que sem honestidade, sem reconhecer a tentação, sem reconhecer as fraquezas, não haverá vitória. Você pode dizer, está tudo bem, eu já estou assim, eu não estou fazendo mais isso, estou fazendo aquilo. Você pode falar o que o outro quer ouvir. Coisa bonita, por exemplo, que você pode fazer. Você tem fraqueza sexual? Chama o seu marido, ou chama a sua mulher e fala assim, olha, eu tenho dificuldade, nós precisamos melhorar nosso relacionamento. Porque se você estiver com o bucho cheio, você vai passar em frente à churrascaria e o cheiro daquele churrasco não vai te perturbar. Se a sua mulher, se o seu marido tiver um cheiro gostoso dentro de casa, você vai para o trabalho e o cheiro daquele colega de trabalho, o cheiro daquela mulher do trabalho não vai te atrair. Mas para isso a mulher tem que estar cheirosa dentro de casa, o homem tem que estar carinhoso dentro de casa. Eu me empolgo, porque eu quero ver você livre. Esconder o pecado não resolve. Esconder. Acã escondeu. Trouxe maldição para dentro da sua família. Todos foram mortos. Trouxe maldição para o povo. A Bíblia diz que o pecado se resolve confessando e abandonando. É assim que se resolve. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por último, precisamos tomar posse de todas as armas disponíveis para vencermos a batalha. Paulo então diz, no texto lido, no demais, irmãos, veja, ele ensinou como se tornar cidadão do reino, ele ensinou como você viver uma vida livre no Espírito, ele ensinou como você viver os princípios e valores, ele ensinou sobre família, e no final ele disse, no demais, irmãos, depois de tudo isso, vocês precisam se fortalecer e se revestir de Deus. Admitir que está enfrentando uma batalha. Quando eu admito meu ponto fraco, quando eu admito os meus limites, eu começo a vencer. Porque Paulo diz assim, Deus falou para Paulo, né? Paulo falou, quando eu penso que estou fraco, estou forte. Confessar pecados não é fraqueza, confessar pecado é atitude de caráter, é gente forte. Quando admitimos nossas fraquezas, nós buscamos ajuda. Você tem problemas de musculação ou problemas de osso, você busca quem? Um ortopedista. Você tem problema de coração, você busca quem? Um cardiologista. E quando você tem problema com o pecado, você procura quem? Tem que procurar Jesus. É Ele que entende como resolver o problema do pecado. Mas frequentar a igreja ajuda, pastor? É o primeiro passo. Mas ajuda é quando você decide buscar a presença de Jesus. E Jesus é mais do que um templo. Jesus é Deus. É o Senhor. Ninguém sabe melhor do que como vencer o pecado do que Jesus, porque Ele venceu nossos pecados lá na cruz. Quando reconhecemos um problema espiritual, procuramos quem? Precisamos procurar Deus, procurar a presença do Senhor. Precisamos enfraquecer a carne. Por isso que às vezes a gente faz jejum de vez em quando, porque o jejum mortifica a carne e fortalece o espírito. Quando você decide ler a palavra todos os dias, ler a palavra, memorizar a palavra, verbalizar a palavra, Satanás começa a perder legalidade sobre a sua vida. O rei Davi diz,
Como purificará o mancebo o seu coração? Ele diz, obedecendo a sua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você traz a palavra, você traz o Deus da palavra. Quando você traz a palavra, você traz o poder de Deus. Quando você traz a palavra, você vai sendo fortalecido na fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando é que você se torna fraco? Quando você ouve pessoas erradas. Aí você se torna fraco, vulnerável. Se você lê Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, você vai entender como que o assédio enfraquece a vítima e traz morte. Quando reconhecemos, então, precisamos nos aproximar cada dia mais de Jesus pelo Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então veja, o pecado guerreia dentro de você, vontades, desejos, mas o Espírito Santo está dentro de você, ele também guerreia em seu favor, e você vai prevalecer. Tem uma historinha muito antiga, um homem gostava muito de ir na rinha de cães para ver as brigas de cães, e ele começou a observar, chegava um cidadão que ele tinha 2 cães, um preto e um branco. Ele apostava no branco, o branco ganhava. Ele apostava no preto, o preto ganhava. Cada semana ele apostava num cão diferente, e quem ele apostava ganhava. Ele ficou curioso e perguntou, como é que você sabe qual é o cão que vai ganhar a briga? Ele disse, aquele cão que eu alimentei. Quem é que vai vencer a batalha dentro de você? A carne ou o espírito? Aquele que você alimentar. Se você alimentar sua carne com pecado, a carne ganha. Mas se você alimentar o espírito com a palavra, com a oração, com a intimidade com Deus, o espírito ganha. Quero encerrar. Esse Espírito Santo de Deus, Paulo diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nessa conclusão, eu quero desafiar você a se preparar, para a semana que vem você começar a se vestir da armadura de Deus. Preparar-se para a batalha. Primeiro, faça um exame honesto, de dentro para fora, e veja quais são suas inclinações. Quais são as suas inclinações? Quais são as áreas vulneráveis? Quais são os seus pecados? Você precisa ser honesto. Faça um exame honesto. Revele, você precisa entender o que é que está controlando você. Segundo, confesse a Jesus todos esses pecados, todas essas áreas vulneráveis. Confesse a Jesus. Peça perdão a Ele, porque Ele quer te perdoar e Ele quer te ajudar. Terceiro, se submeta, decida obedecer, decida andar com Ele completamente. Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Revele o desejo de ser cheio de Deus. Você que está aí, ouviu essa palavra, talvez você tenha pensado, quanto ela é dura. Mas se você quer vestir da armadura de Deus, você precisa entender que o pecado não pode ter lugar, ter espaço na sua mente, no seu coração e na sua vida. Se você
concorda que precisa abandonar os seus pecados, que você precisa se revestir do Senhor, coloca aí na tela, no chat da igreja: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. E depois entra no site, pega o nosso telefone, liga, marque um horário. Nós queremos ajudar você. Pastor Maurício, a sua equipe estará aqui. Mas você precisa hoje decidir se posicionar ao pé da cruz, reconhecer os seus pecados, abandoná-los, pedir perdão, quebrar as alianças iníquas e entregar-se completamente a Jesus. Porque se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sois livres. Amém? Nesta noite, talvez você tenha pensado até em sair da sala, desistido de ouvir essa palavra, porque ela foi muito dura para você. Mas olha, o remédio que cura, ele às vezes é amargo. O remédio que cura, ele é dolorido. O tratamento que cura, ele pode ser caro. Está na hora de você entregar sua vida a Jesus, render-se a Ele, porque só Jesus pode quebrar os laços do diabo na sua vida. Só Jesus pode tirar você desse aprisionamento, e Ele quer te ajudar. Então, se você quer a ajuda de Jesus, fique em pé aí na sua casa, estenda as mãos assim, e o Espírito Santo vai agora trabalhar na sua vida. Eu acredito que temos um microfone limpo, não temos? Temos. João Brito, você pode vir aqui, meu filho, orar? O pastor João Brito vai orar por você, para que o Espírito Santo te dê autoridade e força para você romper com as cadeias dos seus pecados. Senhor, nós reconhecemos o Teu domínio, a Tua fortaleza. Tua palavra diz que o Senhor é a fortaleza. Reconhecemos, Senhor Deus, que não há outro Deus como o Senhor. O Deus que criou, o Deus que enviou seu Filho, o Deus que enviou o Espírito Santo. E esse Espírito que está trabalhando em nós para a volta do grande dia celestial, na volta do Messias de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que cada lar, que cada família, Senhor Deus, ouviu essa palavra. Essa semente não será roubada em nome de Jesus. Declaramos, Pai amado, sobre as casas, sobre os corações, o poder da libertação na autoridade do nome de Jesus, o poder da renúncia. Senhor Deus, hoje, homens e mulheres, famílias, estão renunciando a essas práticas, estão abrindo mão dessas mentiras praticadas, estão abrindo mão, Senhor Deus, dos pecados cometidos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite, ó Deus, a verdade do Senhor nesses corações, nessas confissões, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor disse isso, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor vem sobre nós. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o perfeito juiz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, declaramos agora sobre cada alma, cada coração, o toque do Senhor, pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Senhor, o Teu sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que liberta, o sangue que restaura, o sangue que é a marca do Cordeiro em nós, o sangue que é a marca da vida em nós. Senhor Deus, essa vida que traz libertação e cura e salvação, e nos marca as tempestades, as potestades. O inimigo vai olhar para essa marca agora e verá Cristo em nós, a esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, estabeleça nesses lares agora a cultura do céu. Estabeleça nesses lares agora a cultura da verdade, os princípios e valores do céu nesses lares, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão, Senhor Deus, aprisionados,
de geração após geração. Senhor, agora intervenha com o teu poder, vem com a tua purificação, vem com o teu abraço, vem com o teu socorro, Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas agora, Senhor, nos lares chorando, gemendo. Senhor, isso aqui não é uma palavra de juízo, não é uma palavra, Senhor Deus, que venha destruir. Não, o Senhor não é um Deus de destruição. O Senhor é um Deus de vida que reconstrói, de novos recomeços. E nós queremos estabelecer nesses lares recomeços pela vida de Deus, recomeços pela videira que é Jesus, recomeços na vida do Espírito Santo de Deus. Pai, derrama agora um bálsamo sobre esses lares. Toda voz maligna, trazendo culpa, dizendo que não vai ter jeito, agora cancela essa voz, Pai. Nós declaramos agora essa voz calada no poder do nome de Jesus. E declaramos agora, Senhor, os teus filhos estão se preparando para vestir a armadura do Senhor. Eles vão vestir a armadura da cabeça aos pés. E haverá, Senhor Deus, um exército. Profetizamos um exército levantado diante do Senhor, para vencer, para conquistar, para possuir, para avançar nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Estabeleça nesses lares a tua verdade, a tua unção e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.